Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde também àqueles que estão nos assistindo pela TV Seara do Mestre. Revidar ou não? Por que esse assunto? A gente escolheu essa matéria para a tarde de hoje porque está se tornando muito comum as pessoas reagirem com violência ao mal que lhes acomete, ou aquilo que está em desacordo com seus desejos. E daí as pessoas usam da violência como um meio de extrapolar aquilo tudo que vem guardando há tempo dentro de si, a agressividade reprimida. Exatamente como uma criança faz, uma criança indisciplinada, que grita e que joga as coisas no chão, quando as suas vontades não são atendidas, as pessoas também estão se permitindo agir assim, agredir e revidar. Quando o trânsito está lento, as pessoas reclamam. Por que a administração pública, por que o prefeito não faz ruas mais largas para o trânsito ficar mais rápido? Se vão a algum lugar e tem que esperar na fila, muitos ficam a reclamar, acusando os funcionários de lentidão. E quando não fazem só isso, às vezes até incitam as outras pessoas que estão ali junto para que elas também agridam os funcionários. Se uma loja informa que tal oferta já acabou, porque terminou o estoque, as pessoas também estão agredindo aqueles que lá estão, dizendo que aquelas pessoas fazem propaganda enganosa. Se o caixa do mercado se engana no troco, muitos acusam aquele funcionário de ladrão. Em resumo, nós estamos vivendo uma época de muita agressividade. E a gente se queixa da violência lá fora, a violência na rua, sem a gente perceber que nós muitas vezes somos violentos também. Talvez por isso, conta uma história que um valoroso militar procurou um sábio e ele queria se espiritualizar mais. E aí ele perguntou para o sábio aonde começava o inferno. O sábio, muito inteligente da parte dele, por isso que ele era chamado sábio, pensou um pouco e falou: por que um homem sem escrúpulos deseja saber onde começa o inferno? Cheio de armas destruidoras de vida, chega perto de mim com perguntas tolas? O que espera que eu diga? Que eu sou um homem, já que eu sou um homem de paz e justiça? Antes que o mestre pudesse continuar, aquele militar pegou a espada que ele trazia na cintura e já ia em direção ao mestre, quando então o mestre lhe olhou e disse assim: aqui inicia o inferno, na sua raiva descontrolada. O oficial entendeu, compreendeu o que o mestre queria fazer e guardou a espada novamente. Aí o sábio esclareceu: homem, nesse teu gesto, aonde você guardou as armas, ali começa o céu. A raiva, o ódio, a agressividade, ela pode ser comparada a uma faísca. E essa pequena faísca, ela pode produzir incêndios enormes. Basta uma palavra mal pensada, uma palavra expressada, que tudo pode acabar em desgraça. Imaginem então quando a gente também está disposto à guerra. As pessoas mal nos olham e a gente já quer agredir. Com palavras, com o olhar mesmo, com respostas. Então a raiva solta, ela desencadeia conflitos, mas conflitos inúteis e destruidores. E o homem que alimenta essa raiva, que alimenta esse ódio e se deixa dominar por isso, é um homem ainda bruto, violento e vingativo.
Rebater o mal pelo mal era algo aceitável quando existia aquela lei olho por olho, dente por dente. Agora, como nós já crescemos, embora pouco espiritualmente, nós temos outros meios mais inteligentes de rebater o mal que nos acontece. E Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, relatando o que a espiritualidade nos traz, ele nos fala no capítulo 12. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Vão pensando sobre essas frases. Fiquem a pensar e a refletir sobre essas frases. E ao que vos querer demandar em juízo e vos tirar a túnica, largai-lhe também a capa. E se alguém vos obrigar a andar 1000 passos com ele, e de mais outros 2000, dai a quem vos pede, e não voltei as costas ao que deseja que lhe emprestais. Resistir ao mal. O que eu posso fazer para resistir ao mal? O que isso significa? Significa em eu não investir contra o mal, no esforço de combatê-lo na mesma vibração, revidando da mesma maneira que a gente foi agredida. Mas vencer o mal de forma pacífica, demonstrando que a gente não tem vontade de acolher ele em nós. A grande maioria dos homens acha essa situação ainda muito difícil. Porque nós ainda somos seres com dificuldades, nós ainda temos uma evolução pequena. Que nós teríamos grande dificuldade em aceitar essa postura de devolver o mal de forma pacífica. Devolver o mal com o bem. Sabem por que a gente tem dificuldade de aceitar isso? Porque a gente ainda está impregnado de orgulho. A gente não aceita que a nossa honra seja ferida. Ainda há muito egoísmo em nós. Por isso mesmo que a gente ainda tem dificuldades de dar valor aos bens morais, ao invés dos bens materiais. Mas quem consegue enxergar as questões propostas pelo Espiritismo, em especial a imortalidade do espírito, sua trajetória evolutiva, através da reencarnação, tem melhores condições de entender essa proposta que Jesus nos trouxe. Porque a gente percebe, a gente sabe, que se hoje a gente agredir, revidar, vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar contas disso. E como a gente sabe que a gente terá que colher aquilo que a gente plantou, a gente deveria pensar mais antes de fazer qualquer situação. Em especial aqui, revidar. Jesus foi o maior exemplo de coragem para não revidar. Tem que ter muita coragem, muita vontade em não devolver o mal com o mal. Mas por isso que ela é uma conquista espiritual. Porque uma vez que a gente conseguir passar por essas situações difíceis, superar essas dificuldades que temos, nós vamos conquistar algo que em nós fica. Quando Jesus nos disse que se alguém vos ferir na tua face, oferecei-lhe também a outra, o que ele queria nos dizer? Que se alguém bater num lado do meu rosto, eu tenho que virar e oferecer o outro lado? Será que é isso? Não é isto. Jesus não queria dizer isto, não. O que ele tem a nos propor é que nós oferecemos a nossa outra face
a nossa face interna, a nossa face do amor, que todo mundo tem. O mal deve ser, sim, combatido. Quem prejudica o outro vai ser, sim, receber aquela situação para lhe reeducar. Mas não cabe a nós fazermos isso. Nós não somos juízes da verdade. Não cabe a nós. O próprio instinto de conservação que nós temos leva muitas vezes a gente se defender, se preservar. Mas Jesus, ele nunca foi contra a defesa. Ele foi contra a vingança. Que essas são situações bem diferentes, porque a vingança nos iguala, nos rebaixa, nos torna igual àquele que ofendeu. Aquele que veio e me machucou. Se eu fizer igual ao que ele me fez, eu me torno ainda mais inferior que ele. Oferecer a outra face, então, significa não revidar, não exaltar a ofensa, dando a ela uma importância que ela não tem. A gente deve, sim, receber a ofensa que nos chega de uma forma humilde. Sabem por quê? Porque a ofensa que nos chega, ou ela reflete uma verdade, aquilo que a pessoa está nos dizendo é uma verdade, então não é ofensa, porque pode ser uma crítica, mas não é ofensa. E aí a gente pode olhar, escutar. Para aí, eu acho que realmente eu não sou uma pessoa calma. Realmente eu não sou uma pessoa tranquila. Então isso que ele está me dizendo, que eu sou muito braba, que sou muito agressiva, tem algum ponto de razão. Ou então, se eu não sou nada disso, se essa situação foi imerecido, é uma inverdade, então eu não devo dar valor, ela deve ser desprezada. A lei de evolução, por si só, nos mostra que é preferível ser ferido do que ferir. Ser ofendido do que ofender. Ser enganado do que enganar. Suportar uma injustiça do que ser injusto. Ser arruinado do que arruinar. Por quê? Porque se a gente for a vítima, a gente já estará preparando um futuro melhor. Porque aquele que é o agressor, ele vai ter situações a serem vivenciadas para que ele aprenda a não fazer mais. É como um filho que a gente ensina a não fazer as situações erradas, ele vai lá e faz. Então todos nós temos condições de perceber aquilo que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina. E aí a gente não faz. E aí a gente vai ter que refazer aquela lição que a gente não aprendeu. É como o aluno que roda na escola. Aí tem que voltar para aprender aquilo que ficou em aberto, aquilo que não conseguiu captar. Por isso, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais, ouçam bem essa palavra, jamais deixa o mal impune, é a única que pode nos dar a força para suportar pacientemente os atentados contra os nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima do material, menos sereis feridos na terra, pelas coisas da terra. Essa certeza de que os acontecimentos, as situações desagradáveis que a gente passa, são obstáculos a serem vencidos, oportunidades de aprendizado, ao invés de nos provocar desespero,
revolta, a gente deve agradecer. Porque são oportunidades da gente trabalhar algo em nós. Como a paciência, a humildade, a resignação. Então aquilo tudo que acontece conosco tem um porquê. E a gente tem um processo educativo para passar ali. Assim devem ser vistas as agressões. Alguém que está em desequilíbrio. E quem está em desequilíbrio está doente. E o que precisa o doente? O que o doente precisa? Do remédio. E qual é o melhor remédio que a gente pode oferecer? É o perdão. É o perdão. Porque o perdão, ele nos liberta. Ele nos tira daquela situação difícil. A gente supera aquela dificuldade. O perdão, ele beneficia aquele que perdoa. Porque ele proporciona paz. Paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são aqueles que possuem a fortuna do perdão. Já aquele que magoa, aquele que fere, aquele está em dívida, aquele está em débito. Já aquele que perdoa e se liberta daquela situação está em lucro, está com crédito. Se a gente revida o mal que nos chega, como a gente falou, a gente vai ser igual ao ofensor. Já se a gente perdoa, a gente vai estar numa situação melhor. E todo agressor, ele sofre em si mesmo, porque é um espírito que está se envenenando, se intoxicando com o veneno que ele dirige a outra pessoa. Vocês podem ver, quando a gente fere, quando a gente pega um espinho para ferir uma outra pessoa, a gente corre o risco de se ferir. E na maioria das vezes a gente se machuca também. Quem primeiro bebe o veneno da mágoa, da raiva, do ódio que sente? Aquele que produz esses sentimentos. Não vamos retribuir essa atitude usando os estiletes da violência. Isso tudo só vai criar situações graves de vingança, de ofensa à vingança. E isso tudo só atrapalha o nosso crescimento. Vejam, observem como a natureza nos dá o exemplo de como a gente deve se portar. Quando um rio encontra um obstáculo pela frente, o que ele faz? Ele desvia o leito do rio. Ele desvia da pedra, ele desvia do obstáculo e segue adiante. A natureza, quando é violentada pela tormenta, vem as chuvaradas, arranca tudo do lugar, destrói as plantações, as árvores. Como é que ela retribui? Fica sem produzir? Fica sem crescer depois? Não. Ela responde àquele desastre brotando novamente. O verde se estendendo. Os grãos e as flores se multiplicando. O próprio pântano, se vocês observarem, na escuridão, com lama, com o barulhinho dos animais que lá vivem, num primeiro momento, nos chega a nos dar uma sensação de medo. Mas quando a lua é refletida nesse pântano, parece que ela recebe o perdão da paisagem e renova a esperança de um dia se tornar um lindo jardim. E o que é a doutrina espírita para nós? O que é esse consolador que hoje nos conforta, nos esclarece? É aquele que traz esses inúmeros benfeitores
que todos os dias, a todos os momentos, descem do mundo espiritual e vêm ao nosso encontro, nos ajudar. Será que isso tudo não seria o perdão de Deus para conosco, com os nossos erros, mandando esses mensageiros que nos socorrem, que nos ajudam? Então nós também devemos perdoar, sim. Usar desse maravilhoso elixir que cura muitas situações, tanto espirituais como também físicas. Muitas pessoas desenvolvem doenças porque não perdoam o outro. Não perdoam um familiar numa situação específica. Não desculpam. Aí ficam remoendo com aquela mágoa, com aquele ódio dentro de si, e ficam se auto-machucando. E como que isso aflora? Em forma de doença. Se autodestroem. Então vejam, o perdão, ele é um medicamento para que a gente possa viver melhor. E aí a gente se liberta daquela situação. Vejam só essa história que eu vou contar e vejam como é que ela termina. E percebam também, se coloquem em alguns momentos nestes personagens, para ver se realmente a gente não vê uma situação ruim, absorve aquilo ali e transfere para o outro aquilo que a gente está sentindo de ruim. Um rapaz, ele foi despedido. Aí, ele ficou muito magoado com seu chefe. Ele chegou lá na sua casa, escreveu uma carta cheia de palavrões para o seu antigo chefe. Quando esse seu antigo chefe leu aquela carta, leu aquele bilhete, ele assimilou todo aquele veneno que o rapaz tinha posto naquelas palavras. E ele ficou muito irritado. Chegando em casa para almoçar, em quem que ele descontou a raiva dele? Na esposa. E sabem por quê? Porque o sapato dele não estava bem lustroso. Aí a esposa descontou a raiva nela em quem? Na secretária do lar, que estava lá ajudando ela na limpeza da casa. A serviçal, como não podia devolver a agressão, saiu na porta da casa. Quem que ela encontrou deitada lá no chãozinho da porta? Perto da porta? O cachorro. Ela foi lá e deu um chute no cachorro para botar para fora toda a raiva que ela sentia. O cachorro, por sua vez, saiu correndo, brabo, encontrou a vizinha daquele casal por perto e mordeu a perna da vizinha. A vizinha precisou ir na farmácia para comprar remédio para a mordida do cachorro. Como ela também recebeu toda aquela carga negativa, quem que ela xingou? O atendente da farmácia. E o atendente, como queria fazer um bom atendimento, recebeu aquela carga, foi para casa. Chegando em casa, a mãezinha veio lhe trazer o jantar. E aí ele pôs-se a xingar também a mãe. E disse: que vida miserável que eu tenho. A senhora é culpada por eu ter que trabalhar feito um condenado naquela farmácia. Não aguento mais tantos problemas. Mas o que a mãezinha fez? Calmamente abraçou o filho, num abraço afetuoso, e falou para o filho bem suavemente: é verdade, filho, você tem razão. Passando as mãos no cabelo do filho com muito carinho. O que aconteceu? A raiva foi sendo dissipada. Todo aquele ódio, todo aquele rancor foi se dissipando e acabando. O veneno que veio prejudicando tantas pessoas
durante o dia inteiro, só parou com o bálsamo do amor e com o bálsamo do perdão. A força do amor não há arma mais eficiente. E ninguém resiste a essa força. Quando alguém chega gritando perto de nós, brigando, esbravejando, e a gente fica quieta, um sinal de tranquilidade, fazendo mentalmente uma prece, como que pedindo auxílio da espiritualidade amiga, tudo vai se acalmando, tudo vai se serenando. As pessoas ficam como que imobilizadas, elas ficam sem ação, porque elas não sabem o que fazer. Diante do amor, da calma, diante da tranquilidade que a gente transparece. Ante a face do mal, que a gente mostre que existe o bem. Ante a face da revolta, que a gente tenha resignação. Ante a guerra, que a gente conquiste a paz. Frente à indiferença, que nós sejamos solidários. Quando o prejudicarem, quando alguém nos prejudicar, que a gente perdoe. E ante a face do ódio, que a gente apresente a face do amor. A justiça divina, a justiça de Deus, ela não precisa, ela não necessita que nós tomemos o papel de juiz ou de executor. Ela é auto-aplicável. Ninguém precisa botar o dedo no nariz do outro e dizer, você vai ver, Deus vai te castigar. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Tanto daquilo que seja para nos reeducar, como seja daquilo que a gente tem para colher em relação às coisas boas. Francisco Cândido Xavier foi um homem que viveu semeando a palavra de Jesus. Através das suas atitudes, ele pregou a paz, ele ensinou o amor, ele ensinou a caridade. Sua vida foi um exemplo de conduta cristã. Então, se alguém de nós quer, eu quero ser igual a alguém, e acha que Jesus está muito longe, porque é ele o nosso modelo e guia, que a gente se baseie em Chico Xavier. Médium, ele viveu durante 92 anos. E sabem, ele foi desprezado por muitos. Poucas pessoas, ao invés, muitas pessoas o desprezavam, não gostavam e não aceitavam aquilo que o Chico trazia. Ele sofreu muitas ofensas, muitos insultos. Mas ele disse uma frase muito significativa e que nos traz um grande ensinamento. Ele disse que, graças a Deus, eu não me lembro de ter revidado a menor das ofensas que sofri. Certamente aquelas ofensas, tudo objetivava o meu aprendizado. E não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. Essa frase nos faz refletir sobre a forma como nós agimos diante das ofensas que recebemos. Mas ouvindo o Chico falar e lembrando de como ele vivia, essas situações nos dá ânimo, nos dá coragem para que a gente veja que uma pessoa perto de nós, alguém como nós, conseguiu passar por este mundo distribuindo carinho, distribuindo consolo, mas distribuindo muito amor. Então vamos lá nós. Vamos lá e vamos tentar fazer o mesmo. E vamos deixar que o perdão triunfe sobre a mágoa, sobre o ressentimento. Quem primeiro vai desfrutar os benefícios desta conquista? Quem vai primeiro usufruir
das maravilhas que o perdão traz? Nós mesmos. Então que Deus possa nos ajudar, nos amparar nesse nosso propósito de vencer aquilo que está ruim, mas principalmente de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigada pela atenção de vocês.